gerenciativo. Relembrando o que lemos há pouco, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Nada que acontece no mundo é do conhecimento, ou seja, não é tudo aquilo que acontece no mundo é do conhecimento de Deus e também ocorre com a sua permissão. Mesmo as coisas até desagradáveis, Deus pode evitá-las porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é soberano. Ninguém resiste à sua vontade. Às vezes o mal que nos acomete é para o nosso próprio bem. Por isso que a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças e submeter todas as nossas ações à aprovação de Deus. Se Ele não o quiser, então nós devemos nos dar por satisfeitos, mesmo contrariando nossas próprias vontades. Tiago está dizendo neste texto que ninguém dispõe da sua própria vida. Podemos fazer muitos planos e projetos para o futuro, mas não sabemos se os colocaremos em prática. Turismo no mundo está crescendo cada vez mais. Os modernos meios de transporte permitem ao homem moderno dar a volta ao mundo e conhecer todas as cidades, estabelecer intercâmbios culturais com outros povos e nações e assim trocar informações e conhecimento. A grande paixão do homem atual é empreender viagem. Mas para viajar, é necessário algumas observações preliminares. Primeiro, quem deseja empreender uma viagem a passeio ou a negócios, precisa fazer um mapeamento do país ou cidade onde se quer chegar. Procura descobrir os melhores hotéis, considerando local, preço e qualidade de serviços. Há que se considerar também a situação econômica, política e social do país ou cidade a que se destina. Além do mapeamento, precisa preparar os documentos para a viagem, passaporte, visto, e os documentos normais de um cidadão comum. Precisa ainda da passagem de ida ou de ida e volta. Uma outra providência preliminar é a troca de moedas. Você precisa adquirir um dinheiro que, na maioria dos casos, vale mais do que o seu próprio dinheiro, como é o caso do dólar, do euro e outras moedas mais fortes. Para encerrar esta fase preliminar, você precisa arrumar as malas, levando muita ou pouca bagagem, de acordo com os dias programados para tal viagem. O sucesso da viagem não depende somente de quem está viajando, mas depende principalmente do aval de Deus, que tem o destino dos homens em suas mãos. Tiago diz: vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o
o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? Ela é passageira. Dizem que a velocidade dos anos aumentam depois dos 40 anos. Será? Cada um tem sua própria experiência de vida, poderá responder no silêncio do seu ser a esta pergunta. Tiago fala da incerteza dos projetos humanos. Fala também da insegurança da vida em que nós vivemos, da inconsistência dela. Ela é como um vapor que aparece e logo se desvanece. O salmista, no Salmo 90, diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, passa rapidamente, nós voamos. A Bíblia fala de muitos homens que empreenderam viagens. Paulo foi o que mais viajou em sua época. Ele foi convidado por Deus para não passar férias em Cancún, em Paris, em Londres, em Nova York, em Tóquio, ou nas belas ilhas da Grécia. Paulo foi sim na Grécia, mas ele foi ali para pregar o Evangelho. Ele não procurou os pontos turísticos daquela região, mas sim as sinagogas, as igrejas, para cumprir sua missão. As viagens de Paulo não eram de lazer, mas sim de trabalho para o seu Senhor. Paulo conheceu várias praias da Ásia, mas nunca para tomar banhos de sol ou realizar mergulhos, mas sim escapando de naufrágios. O apóstolo missionário diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 25 a 26, que sofreu 3 naufrágios e em viagens muitas vezes correu perigo de vida. Todo o mapeamento da viagem de Paulo foi feito pelo Espírito Santo. Bom seria se todos nós também fizéssemos o mapeamento das nossas idas e vindas através da aprovação do Espírito Santo. Deus programou todas as viagens do apóstolo Paulo. As Escrituras registram que quando Paulo quis desviar-se da rota traçada por Deus, o Espírito Santo impediu, conforme se lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Deus está presente em nossas vidas em qualquer lugar em que estejamos, porque Ele não é um Deus local, mas sim é um Deus onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares, conhece tudo. Deus não precisa viajar para chegar a algum lugar. Ele está presente ali naquele lugar, em todos, ao mesmo tempo. Diferente dos deuses pagãos, que são levados através das imagens para vários lugares. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 2, diz: nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens e rogam a um Deus que não pode salvar. Já o profeta Elias, zombando dos profetas de Baal, dizia: clamem altas vozes, porque pode ser que o seu Deus tenha empreendido alguma viagem. Infelizmente, viajar não é privilégio para todos, senão para alguns. Muita gente não conhece nem sua cidade ou seu bairro, por questão financeira e até de saúde, o que impede a sua locomoção para tais lugares. Mas existe uma viagem que todos forçosamente farão, e até muitos já o fizeram. É a viagem para a eternidade.
Na eternidade só existem duas rotas, a rota para o céu e a rota para o inferno. Para ir para o inferno não precisa fazer mapeamento, não precisa de passaporte, não precisa de nenhum preparo, nenhuma mudança. Como você está, do jeito que estiver, pode ir para o inferno, com roupa ou sem roupa, com vício ou sem vício, com religião ou sem religião. Você não precisa fazer nada para chegar ao inferno, mas para viajar para o céu é diferente. Você tem que ter visto e passaporte que só podem ser adquiridos através de Jesus, que os selou com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Na viagem para o céu, você só pode embarcar se tiver vestes apropriadas, isto é, vestes nupciais, lavadas no sangue do Cordeiro. Para entrar no céu, você não pode levar bagagens, porque Deus providenciou casa e tudo quanto precisamos para a nossa subsistência. Não precisamos de documentos, pois o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Para entrar no céu, não basta dizer Senhor, Senhor, mas tem que fazer a vontade do Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Para entrar no céu, você tem que aceitar a Jesus como seu Salvador, ter comunhão com Ele e andar em espírito. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus mapeou o céu para nós. Língua é uma só, portanto, não teremos problema de comunicação naquele lugar, como só é acontecer aqui na Terra, quando viajamos para lugares distantes. A cultura também será única, todos serão sábios. Todos serão ricos, todos terão saúde, todos serão felizes. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Todos serão santos, pois lá não entra pecado. Não haverá lá cemitério, pois todos viverão eternamente. A passagem para a eternidade é única, somente é de ida, pois não há volta. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Somente Jesus tem o passaporte e a passagem para este lugar. E só receberá estes documentos quem se transformar em nova criatura, conforme o apóstolo escreve aos Coríntios na segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Um outro detalhe importante, quando deixarmos este mundo, não iremos só. A Bíblia diz que seremos conduzidos pelos anjos à presença de Deus no céu. Lucas capítulo 16, versículo 22 nos dá essa informação. Ouviremos do Senhor as seguintes palavras: bem está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus, capítulo 25, verso 21. Existem lugares paradisíacos aqui na terra, mas nenhum deles se compara às belezas descritas pelo apóstolo Paulo na visão celestial de 2 Coríntios, capítulo 12. Ele viu coisas que não tinha palavras para descrevê-las. Também a de João nas revelações de Apocalipse. Infelizmente, essa viagem pode ocorrer através da morte. Só através da morte. Mas o que é a morte? Para a maioria da humanidade é a experiência mais dolorosa que
que o homem pode experimentar em si próprio ou na vida de um ente querido. Mas quem confia em Deus de verdade não tem medo da morte. Davi disse no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Diz ainda o salmista, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, versículo 1. As experiências amargas da vida pelas quais passou o rei de Israel fê-lo aproximar-se mais de Deus e perder o receio da morte. Mas para o ímpio, a morte continua sendo um verdadeiro espantalho. Causa pavor quando se avizinha, pois o ímpio não tem certeza do seu destino, fará uma viagem sem saber para onde irá, mas sabe que não terá volta. Se crer na reencarnação, tem ainda dúvida se voltará ou com que identidade virá. Mas se ler a Bíblia, saberá que jamais voltará, porque está escrito, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O juízo de Deus é este: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmo 9, versículo 17. Quem morre só pode fazer essas duas viagens, ou para o céu ou para o inferno. Para o céu, tem passaporte, tem visto, tem folha corrida. Para o inferno, não precisa de nada. Para onde então você pretende ir? Cuidado com as informações erradas dadas por falsos agentes de viagens. Uma senhora viajava de trem com sua netinha. Sua filha estava doente e a netinha também tinha necessidade urgente de ser medicada. Pouco habituada a sair de casa, a vovó estava em dúvida quanto ao lugar que deveria descer. Percebia as paradas periódicas, os passageiros se movimentando, mas tudo aquilo para ela era perturbador e somava-se a preocupação pelo estado de saúde da menina. Pela vidraça, ela via os campos cobertos de neve. O quadro poderia até ser muito bonito, não fosse aquela emergência. Então ela perguntou ao passageiro, onde fica a parada tal? O senhor lhe respondeu, eu sei, minha senhora. A senhora vai saltar na próxima estação. O trem seguia a sua marcha. Pode saltar aqui, vovó, é a sua estação. Novo apito, o trem segue sua marcha. Meia hora mais tarde, o condutor vem gritando o nome da próxima parada. Passageiro que dera informação, a velhinha teve um sobressalto. Reconhecera ter fornecido uma informação errada. Falou com um funcionário, imediatamente acionaram os dispositivos de segurança, o trem parou. Organizou-se uma patrulha de salvamento. Encontraram a vovó e a netinha abraçadas, mortas de frio. É que elas saltaram numa parada de emergência fora de qualquer estação. Quantas pessoas pegam uma religião como veículo para chegar ao céu porque receberam uma informação errada? Nenhuma religião leva pessoas ao céu, somente Jesus. Boas obras não levam ninguém ao céu. Bondade, idem. Um ladrão arrependido que crê em Jesus, ele entra no céu. Mas o religioso e a pessoa de bom caráter que não obedece o ensino de Jesus, esses não entram. Jesus adverte, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas capítulo 6,
versículo 46. Mateus faz o registro no capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Notem que o passaporte para viajar para o céu não é conduta moral ilibada ou prática de caridade. O passaporte é o abandono do pecado, é a obediência à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, que antes poderia acreditar na salvação por ser um religioso exemplar do judaísmo, viu todas as suas convicções caírem por terra ao encontrar-se com Jesus ressurreto no caminho de Damasco. Atos, capítulo 9, faz essa descrição. Este mesmo Paulo declara posteriormente: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Aos Filipenses ele faz a seguinte declaração: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 a 23. Portanto, aquele que tem medo da morte, se espelhe nessa experiência, nessa declaração gloriosa de Paulo. Partir com Cristo é muito melhor do que ficar aqui nesta vida de sofrimento. Paulo não temia a morte, porque sabia que a sua cidade verdadeira estava no céu. Falando sobre ressurreição aos Coríntios, o apóstolo exclama: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 55. Um crente piedoso, ao encetar uma viagem aérea, sentou-se na poltrona do avião e, quando a nave começou a taxiar na pista, orou em silêncio: Senhor, toma-me em tuas mãos e conduz-me ao meu lar. Todavia, se for a tua vontade levar-me nesta viagem em paz para o teu lar, que seja de acordo com o teu querer. Uma pergunta: você faria esta oração? Seja feita a tua vontade levar para o meu destino ou para o teu destino. Muitos diriam: Senhor, me proteja nesta viagem. Um dos exemplos mais vívidos de convicção de que a morte não é o fim, sim o começo de uma vida melhor, foi dada por Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e na quarta-feira até nós focalizamos o estudo sobre esta igreja. Aquela mesma que Jesus disse ser rica, apesar da sua pobreza material. Este fato ocorreu no ano 56 da era cristã. Na mocidade, Policarpo foi aluno do apóstolo João, o escritor de Apocalipse. Uma carta da igreja de Esmirna para de Filomênia assim relata sua morte. Mas o admirabilíssimo Policarpo, logo que ouviu falar que o procuravam para prender, não se desencorajou, mas preferiu permanecer na cidade. Entretanto, a maioria conseguiu convencê-lo a retirar-se. Então ele se ocultou em uma pequena propriedade. Seus perseguidores chegaram, como não o encontrassem, aprisionaram 2 jovens, servos de Deus. Um deles confessou sob tortura o esconderijo do santo. O oficial apressou-se a conduzir Policarpo ao estádio para que recebesse o castigo que o aguardava.
por ser seguidor de Jesus. Quando adentrava pelo estádio, ouviu-se uma voz do céu que lhe dizia: "Sê forte, Policarpo, e porta-te varonilmente." Essa voz foi ouvida pelos crentes que se achavam ali presentes. Policarpo foi ameaçado de ser entregue às feras, e ele disse: "Que venham as feras." "Se desprezas as feras," disse-lhe o procônsul, "ordenarei que sejas consumido na fogueira, se não te retratares. Tu me ameaças com fogo que consome por um momento e logo se apaga, mas desconheces o fogo do juízo vindouro, o fogo da punição eterna reservado para os ímpios." A multidão, ávida de morte, pede a fogueira para o pai dos cristãos, o mestre da Ásia. Quando quiseram encravá-lo com pregos no poste central, ele disse: "Deixe-me conforme estou. Aquele que me deu forças para suportar o fogo também me permitirá que permaneça na pira inabalável, sem que seja seguro por pregos." Ao terminar sua oração, o encarregado acendeu a fogueira, as grandes chamas se elevaram ao alto. Policarpo, de certo, aprendeu o que João ensinou àquela igreja: "Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel ainda que tens que morrer por essa fidelidade. Essa que é a interpretação correta. Mas voltando ao fato do tema sobre viagens, o primeiro viajante que o mundo conheceu foi Noé. Noé ficou 370 dias a bordo de uma embarcação na companhia de animais. Jonas foi mais ousado, para não dizer insensato. Viajou dentro de um animal marinho e foi até as profundezas do mar. Hoje, o desafio é cruzar o espaço sideral, é conhecer planetas e satélites. O homem já foi à Lua e pretende chegar a Marte e Vênus. E o turismo espacial já está acontecendo. Com a viagem do primeiro turista ao espaço sideral, trata-se do bilionário norte-americano Dennis Tito, que com 60 anos passou por essa experiência. Segundo noticiários de imprensa, pagou nada menos do que 20 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais, pela viagem à Agência Espacial Russa. Esse fato leva-nos a considerar quão extraordinário é o progresso científico, tecnológico da humanidade nos dias atuais. O profeta Naum, que viveu entre os anos 663 a 612 a.C., profetizou que os carros se enfureceriam nas praças, chocar-se-iam pelas ruas, o seu parecer seria como o de tochas e correriam como relâmpagos. Será que nós estamos vivenciando esta época? Daniel, por sua vez, nos anos 530 a.C., nos deixa a seguinte mensagem: "Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam e justificam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente." Crente, ele vai refulgir lá nos céus, brilhar como a estrela sempre e eternamente. Tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, porque muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel, capítulo 12, versículo 3 e 4. Será que alcançamos este tempo de um se deslocar de uma parte para outra?
Correr de uma parte para outra é alusão às viagens, e a multiplicação da ciência envolve muitas conquistas científicas. Segundo dados da imprensa, a viagem mais longa em órbita durou 437 dias, realizada pelo cosmonauta russo Valery Polyakov, a bordo da Estação Espacial Mir, em missões de distância. A nave Orion, levando 4 astronautas americanos, superou a marca da Apollo 13. Se distanciou da Terra mais de 400.171 quilômetros, o lugar mais distante que o homem foi da Terra. Esses 4 astronautas, na recente viagem desta nave que contornou a Lua. Não pousou na Lua, pois ficou apenas a 6.000 quilômetros e meio, 6.500 quilômetros da Lua, e ali pôde ver muitas coisas deslumbrantes, conforme eles narram a agência espacial. Na Artemis 2, seres humanos superaram essa marca no dia 6 de abril de 2026, a uma velocidade máxima de 40.000 quilômetros por hora. Sabem o que é isso? Equivale a 11 quilômetros por segundo. O equivalente a 40 vezes mais a velocidade de um avião comercial. Na era espacial, a Bíblia também se torna espacial. Vários astronautas evangélicos a levaram na viagem à Lua. A mensagem bíblica foi ali deixada como um marco da passagem do homem pelo satélite natural da Terra. Conforme noticiado pela mídia, estes 2 textos lá ficaram em testemunho da fé cristã. Um deles é, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Também o Salmo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu que puseste a tua glória acima dos céus. Meus irmãos, é maravilhoso quando o homem reconhece que Deus está acima de tudo. James Irwin, o primeiro astronauta a andar de jipe na Lua, e que durante a viagem como tripulante da Apollo 15, declarou o seguinte: houve uma pane em sua nave, e a equipe passou por momentos angustiosos. Até ali, diz ele, eu era um quase crente. Depois de esgotar todas as possibilidades, usando métodos científicos, o problema não se resolvia. Foi aí que clamei por socorro, lembrando o Salmo 121, diz o astronauta. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Com estas palavras em mente, orei fervorosamente ao Senhor que nos salvou daquela situação aflitiva. Aí então me tornei um crente verdadeiro. Após essa marcante experiência com Deus, o astronauta decidiu abandonar a carreira de astronauta para dedicar-se inteiramente à pregação do Evangelho. Sabe onde foi dado esse testemunho? No Brasil. Em uma das convenções batistas no estado do Arruda, no Recife. Num tempo como este, de tamanho desenvolvimento intelectual científico, haverá sempre lugar para a Bíblia. Albert Einstein, o mais célebre cientista do século XX, prêmio Nobel de Física em 1921, responsável por teorias revolucionárias, não apenas
a física, mas o próprio pensamento humano, com a teoria da relatividade, afirma: quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. Testemunho de um célebre cientista famoso. O universo é inexplicável sem Deus, diz o erudito. Neste exato momento, cerca de 70 aeronaves estão decolando dos aeroportos do mundo. Segundo dados estatísticos, cerca de 130 mil voos acontecem no mundo. Ou seja, chegando a flutuar no ar simultaneamente cerca de 20 mil aeronaves. Nesse momento, 20 mil aeronaves estão nos céus, circulando. E qual a estimativa de passageiros que estão viajando? 12 milhões de passageiros por dia viajam ao redor do mundo. Somando todos os transportes no mundo, o número de viajantes se eleva, ultrapassa os 40 milhões, porque uns viajam de trem, outros de automóvel, outros de ônibus. 40 milhões de pessoas viajando. Mas todos que viajam aqui na Terra um dia farão a sua última viagem. E eu faço uma pergunta: sua última viagem será para o céu ou para o inferno? Só existem esses dois destinos depois da morte. E você escolhe aqui em vida para onde irá. É uma viagem que não tem volta, nem transferência para outro lugar. Ninguém que chega ao inferno poderá sair de lá. Nem quem está no céu ser enviado por outro lugar, a não ser quando vierem com Cristo, quando este julgar os povos e as nações no juízo final. E eu ia me esquecendo de algo importante, de um detalhe. Existem guias turísticos nesta última viagem. Os anjos conduzirão os crentes às mansões celestiais. Quando nós morrermos, os anjos nos levarão aos céus. E os que não aceitarem um compromisso com Cristo e com a sua igreja? A resposta está: estes serão levados pelos guias turísticos do inferno. O que acham disso? A escolha é de cada um. Escolha Cristo, enquanto é tempo, porque depois de morto, você não poderá fugir mais do lugar para onde você foi. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Cantar mais um hino, 481 do Cantor Cristão.